Vamos falar um pouquinho sobre estilo, sobre traço. Eu vou usar um pouco a minha linha temporal da minha carreira como exemplo, para falar um pouco sobre o meu traço, né, a evolução do meu traço e minhas influências. Essa é a primeira história que eu fiz do meu personagem Noite. Nessa época, minha maior influência era o John Byrne. Eu era bem novo na época e eu gostava muito do John Byrne e gostava muito de copiá-lo, mas eu tinha um traço bem cru, assim. Na minha primeira história publicada, o traço do John Byrne ainda está muito presente. Tem influências também de um outro americano da mesma época, da década de 80, chamado David Mazzucchelli. E eu me lembro que nessa época, assim, eu copiava muito esses artistas, eu buscava muito o traço desses artistas e não tinha uma identidade minha. Eu demorei mais ou menos uns 5 anos para achar a minha identidade. E eu achei com essa história chamada Madalena, no momento, assim, de uma catarse mesmo, em que eu resolvi abandonar várias técnicas, vários métodos para poder fazer uma história em quadrinhos o mais espontânea possível. E quando eu terminei essa história em quadrinhos, eu vi que ali eu tinha finalmente um traço. E aí eu comecei a perceber nas minhas próximas páginas, nos meus próximos trabalhos, que esse traço estava presente. Eu querendo ou não, esse traço estava presente. Hoje eu percebo que duas das minhas grandes influências para chegar nesse traço foram Mike Mignola e Flávio Colin. Não são as únicas, claro, todas as influências anteriores também estão nesse traço. Mas mesmo quando eu saio dessa coisa mais estilizada e busco, sei lá, um traço um pouco mais acadêmico, mais comics, essa característica do chiaro escuro, da linha pontuda, se faz presente no meu trabalho, nessas páginas que vocês estão vendo. Essas são páginas feitas para o mercado americano, mas que já possui essa carga de estilo pessoal, o que chegou, por exemplo, ao meu resultado atual de trabalho para o mercado estrangeiro, que podem ser representadas muito bem por essas duas últimas páginas. Essa foi a minha página mais recente para o mercado europeu. A grande diferença dessa página para os trabalhos anteriores é que essa eu mesmo artemanizei, usei pincel, e o pincel traz uma organicidade para o meu traço um pouco maior do que o que eu tinha antes, né, que era um traço um pouco mais rígido, mais duro, com mais pontas, né, com uma presença maior daquele traço do Mike Mignola. Então hoje o meu traço é um pouquinho mais orgânico, mas ainda continua presente aí o forte contraste entre preto e branco, chiaro escuro, etc. Também gostaria de mostrar para vocês um pouco da minha evolução no cartoon. Esse é um traço que eu gosto muito também. Talvez eu goste mais de desenhar cartoon do que qualquer outra coisa. E esse desenho foi feito em 99 para um model sheet do Capitão Rapadura. Capitão Rapadura é um personagem do Mino, um dos meus primeiros trabalhos. E nessa época, as minhas maiores influências para cartoon eram os cartoons da Disney, os cartoons franco-belgas, né, tipo Asterix. E eu tentava muito pegar aquele movimento, aquela organicidade daquele tipo de cartoon. Com o tempo, o meu cartoon foi mudando, fui pegando outras referências, usando pincel também para finalizar o meu cartoon. E algumas das referências que foram incorporadas a partir dali foram o Bill Watterson, né, o Calvin, alguns outros cartunistas italianos que eu conheci no decorrer desse tempo, até chegar no meu traço da Liz, que é talvez o meu cartoon mais bem sucedido, no último desenho que eu fiz da Liz, talvez o mais fofinho de todos. Para terminar, como eu falei para vocês, assim, talvez o nome que mais me influenciou para chegar no meu traço tenha sido realmente o Mike Mignola. Esse é um trabalho que eu fiz em homenagem a ele, né, um teste do Hellboy, e que isso ficou impresso em muitas ilustrações que eu fiz, na verdade, da minha carreira, né, com essa questão do traço pontudo e do chiaro escuro, do jogo de luz e sombra em alto contraste, que eu gosto bastante. Mas o que me faz ter, digamos assim, uma base sólida de desenho e uma capacidade de desenhar em várias frentes hoje em dia é, sem sombra de dúvida, o foco e o estudo no desenho acadêmico, figurativo e realista. Para terminar, esse é o conselho que eu dou para vocês. Foquem como base os seus estudos no desenho acadêmico, no desenho figurativo, no desenho realista, porque assim vocês vão conseguir se estruturar e ter uma sustentação sólida para desenvolver o seu estilo, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sou um desenhista bastante inquieto e sempre tento ir melhorando, aprendendo coisas novas e mudando o meu estilo no decorrer do tempo. Esse vídeo ele está no nosso canal no YouTube.
ele tá na nossa fanpage no Facebook. Se você estiver assistindo pelo YouTube, curte aí, se inscreve no nosso canal. Se você estiver no Facebook, curte, compartilha. E não esqueça sempre de comentar o que é que você achou, quais são as suas dúvidas. Você pode fazer qualquer pergunta, qualquer comentário, a gente vai estar sempre lendo e na medida do possível respondendo. Foi um prazer, até a próxima.